Do meu lado aqui, dispensa apresentações, professor Olavo de Carvalho. Satisfação conhecê-lo pessoalmente. Satisfação minha. Mesma satisfação que o meu irmão teve, acredito que em 2010, quando veio aqui entregar para o senhor a medalha Tiradentes, né? Vocês vão fazer um treinamento para esses deputados novatos, a família Bolsonaro? Como é que vai ser essa? Eu estou pretendendo sim, Constança. Inclusive, eu estou pretendendo, em nível de cogitação ainda, levar uma boa parte deles para os Estados Unidos para que tenham aulas com o professor Olavo de Carvalho. Porque ele é que é a base filosófica de toda essa virada conservadora que nós temos. Se hoje o Jair Bolsonaro é eleito, é porque o professor Olavo de Carvalho lá atrás estava abrindo o caminho. Imagine se o Edir Macedo ou o Silas Malafaia tivesse o poder político para indicar 2 ministros e ter influência sobre uma vintena de congressistas. Seria assustador, não seria? Você pensar que um indivíduo desse, que já tem um poder religioso enorme, que já tem uma influência enorme, também tivesse esse poder na política. Pois bem, esse é o tipo de poder que tem o Olavo de Carvalho. Vocês já devem conhecer quem é essa pessoa, porque eu já falei várias vezes sobre ele por aqui. Ele é um astrólogo que se autoproclamou filósofo e professor, mas que na verdade é uma espécie de líder de seita. As práticas que ele utiliza com seus alunos é de líder religioso também, é de líder de seita, tem técnicas de PNL, de filósofo e de intelectual ele não tem nada, ele só se traveste como tal para poder angariar influência. O que aconteceu nessas eleições é que o Olavo de Carvalho conquistou uma grande influência sobre o Jair Bolsonaro e os filhos dele, e outros membros da equipe também do Bolsonaro e sobre outros políticos que se elegeram também esse ano. Ele já disse anteriormente que esse cenário agora, esse mundo novo agora, essa nova era que a gente entrou aqui, assustadora, obscurantista e medonha, foi semeada por ele, que ele é o pai disso. Talvez seja verdade em certos aspectos, mas eu penso que se não fosse o Olavo, seria outra pessoa que teria criado esse ambiente. Mas ele tem um grande impacto de fato. As obras dele, os delírios dele, as teorias conspiratórias que ele importou e trouxe para o Brasil, tiveram de fato um grande impacto. Ele é um dos responsáveis por criar essa paranoia em relação aos comunistas no Brasil, que é uma paranoia importada dos Estados Unidos também. Se você pensa no macartismo, por exemplo, nos Estados Unidos, a caça às bruxas que houve na política e na cultura norte-americana, a perseguição aos comunistas, isso se parece muito ao que acontece hoje. Logo após o resultado das eleições, ele se gabou na internet dizendo o seguinte, olha, bancada olavética no Congresso, segundo Paulo Briguet. Paulo Martins, Felipe Barros, Caroline de Tone, Marcel Van Hatten, Márcio Labre, Joyce Hasselmann, Eduardo Bolsonaro, Nelson Barbudo, Bia Kicis, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Luiz Felipe Orleans de Bragança, Flávio Bolsonaro, Major Olímpio, Ana Caroline Campanholo. E há mais, provavelmente. Tanto que ele fala assim, olha, acrescente os faltantes, por favor. O Brasil hoje está nas mãos de pessoas totalmente sem nenhum vínculo com a realidade, completamente desconectadas com o mundo. Por um lado você tem essa ala olavética, de teóricos da conspiração, que vive num mundo povoado de comunistas, e por outro lado você tem a ala evangélica, que também vive num mundo de oposições entre bem e mal, entre os justos e os injustos, entre os cristãos que serão salvos e todo o resto, que arderá nas chamas do inferno. Que os rumos do país estejam na mão dessas pessoas, influenciadas por ideólogos como Olavo de Carvalho, é uma fórmula para o terror, gente. Se você já leu alguma coisa que o Olavo escreveu, e pode ser tanto os livros dele quanto as publicações que ele faz na internet, ou os vídeos que publica na internet também, você sabe que é um baú de sandices ali dentro. Porque o que se trata aí não é apenas do conservadorismo clássico, tradicional, nos moldes britânicos, por exemplo, mas de um mundo paranoico e delirante mesmo, onde todos, os universitários, as universidades, os professores, os artistas, os demais políticos, estão todos atuando para implantar o comunismo no Brasil e na América Latina como um todo. E no mundo também, né? Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Eu vou deixar para vocês aqui no link um artigo da BBC mostrando quem são as pessoas indicadas ou influenciadas pelo Olavo de Carvalho do governo agora. E não apenas isso. Os que não foram indicados pelo Olavo ou que não têm influência do Olavo, o Eduardo Bolsonaro pretende, ele já falou isso em entrevista, e está nos Estados Unidos agora, conversando com o Olavo, para poder levar os outros deputados, senadores do PSL para os Estados Unidos para ter aula com o Olavo. Então não basta ter olavetes no governo, é preciso converter os demais para a seita também. É preciso olavizar o Brasil, criar esse mundo delirante agora e consolidá-lo por todo o governo. Na entrevista que o Olavo deu para a Veja, ele disse que ele era como o segundo governo. E isso está se tornando uma realidade de fato, porque ele tem tanta influência agora no governo quanto os militares têm.
talvez até mais em termos ideológicos. Quando a gente critica o Olavo de Carvalho aqui, os discípulos dele, né, que inclui o Nando Moura, inclui o Bernardo Kister, inclui outros discípulos dele pela internet, não é mera birrinha, não é mera briguinha de internet, é porque esse cara agora angariou um poder enorme nas mãos. E o estrago também pode ser enorme. Foi como eu disse, imagine agora um pastor evangélico com todo esse poder sobre deputados, sobre o presidente, sobre ministérios. Você não estaria preocupado agora? Você tem um astrólogo, líder de seita, que está manipulando a mente das pessoas. Sejam elas políticos agora, seja ela o presidente, ou seja ela os alunos do curso de filosofia dele, né? De filosofia, entre aspas. E assim como os evangélicos, assim como o vídeo que eu fiz mais cedo hoje sobre Damares, o Olavo de Carvalho também é um negacionista da ciência, é um que quer revisar a história, que quer alterar fatos históricos para se encaixar no modelo de sociedade dele, porque a história no Brasil agora, como a gente conhece, é obra dos esquerdistas do MEC. Não é factual, não é de verdade. É uma invenção dos comunistas. Ele sabe a verdade. Inclusive essa postura arrogante dele é uma das marcas registradas dele. Todos são analfabetos funcionais, todos são incapazes, menos ele. Ele já refutou Einstein, já refutou Newton, já refutou Stephen Hawking, já refutou Descartes, já refutou todos os grandes filósofos da história da humanidade, excetuando Aristóteles e São Tomás de Aquino. Todos os demais filósofos modernistas, cientificistas, contemporâneos, são um lixo perto do Olavo de Carvalho. Porque ele sabe das coisas. Ninguém mais sabe. Bem, os astros sabem, né? Porque como astrólogo ele consulta os astros. O posto no qual os brasileiros estão entrando não tem fundo, gente. De um lado você tem a bancada evangélica com seus delírios próprios, e do outro lado você tem a bancada olavista agora com delírios que talvez sejam piores ainda. E por fim, você terá a caravana de deputados e senadores indo fazer curso de astrologia nos Estados Unidos. Um curso de teoria conspiratória com o Olavo. É preocupante, é preocupante. Ah, gente, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram essas notícias. Eu vou deixar no link aqui tanto a reportagem que eu mencionei, quanto o link para os vídeos que estão no começo. Eu quero saber o que vocês pensam, realmente, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente não apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.